Pablo Emílio Escobar Gaviria nasceu em dezembro de 1949 em Rio Negro, na Colômbia e foi morto a tiros pela polícia, em dezembro de 1993. Já considerado um dos homens mais ricos de todo o planeta, Pablito era um traficante colombiano que criou o cartel de Medellín e o liderou até a sua morte. A tamanha organização de suas operações o levou a diversos países, como a Colômbia, onde era a sede de Pablo, em Medellín, a Bolívia, ao Peru, a Honduras, ao Canadá e até mesmo ao grande Estados Unidos. Pablo era responsável por 80% do comércio de cocaína de todo o mundo. Ele fabricava e distribuía a droga por vários meios. Isso o tornou o rei do tráfico e um dos maiores narcotraficantes que o mundo já viu. Pablo era tão respeitado, que financiava campanhas políticas para a maior dissolução de seu poder, e também utilizava isso a seu favor, como estratégia em seus negócios. Ele tinha o costume de guardar seu dinheiro em propriedades que o pertencia. Certo dia, um sobrinho dele encontrou uma parte da grana escondida de Pablo já quando o tio falecido. O garoto achou cerca de 18 milhões de dólares em espécie dentro de uma parede em um apartamento que pertencia a Pablo em Medellín. Segundo seu irmão, Pablo iniciou sua vida no crime bem cedo. Quando adolescente, começou roubando itens eletrônicos e lápides em cemitérios para vender a traficantes. O mundo do crime relacionado a tráfico para Pablo foi se iniciando a partir do momento em que ele começou a vender cigarros contrabandeados. A partir daí seus negócios só foram se expandindo até a ideia do cartel de Medellín, onde Pablo tinha tudo quanto é tipo de equipamento, aviões, submarinos, barcos e etc. O dinheiro era tanto que todos os anos, cerca de 10% de toda a grana era descartada porque os ratos rasgavam esse dinheiro que ficavam guardados em alguns de seus depósitos. A riqueza de Pablito na época que ele ainda estava vivo foi avaliada em cerca de 25 bilhões de dólares, mas estudiosos dizem que esse número é muito impreciso, até porque Pablo não deixava rastros de suas operações. E suas compras eram tão absurdas que ele possuía uma fazenda enorme de 22 quilômetros quadrados com tudo que você imaginar. Lá tinha até hipopótamos. Fazenda que hoje a Colômbia tornou um ponto turístico da cidade. Dava rastros de suas operações. E suas compras eram tão absurdas que ele possuía uma fazenda enorme de 22 quilômetros quadrados com tudo que você imaginar. Lá tinha até hipopótamos. Fazenda que hoje a Colômbia tornou um ponto turístico da cidade. Segundo relatos, era tanto dinheiro que Pablo recebia que por semana, ele gastava cerca de $1.000, só para comprar elásticos para guardar o dinheiro. O cartel de Medellín chegou a lucrar 70 milhões de dólares por dia, convertendo hoje, chega a mais de 3 bilhões de reais em apenas um dia. Falando um pouco sobre a vida pessoal dele, Pablo tinha 6 irmãos, ele era o terceiro filho do casal. Ele sempre foi ambicioso em sua vida. Pablito desde novo roubava lápides em cemitérios, e vendia cigarros contrabandeados, e com o tempo ele foi pegando os macetes que os traficantes utilizam no mundo do crime. Pablo então começou seus trabalhos com a cocaína. A ideia de Pablo era expandir seu negócio para mais longe possível, por exemplo nos Estados Unidos. Inclusive,
Pablo acabou chegando a fazer as primeiras entregas de droga em alguns países. Segundo relatos, era tanto dinheiro que Pablo recebia que por semana, ele gastava cerca de $1.000, só para comprar elásticos para guardar o dinheiro. O cartel de Medellín chegou a lucrar $70 milhões por dia, convertendo hoje, chega a mais de R$ 3 bilhões em apenas um dia. Falando um pouco sobre a vida pessoal dele, Pablo tinha 6 irmãos, ele era o terceiro filho do casal. Ele sempre foi ambicioso em sua vida. Pablito desde novo roubava lápides em cemitérios, e vendia cigarros contrabandeados, e com o tempo ele foi pegando os macetes que os traficantes utilizam no mundo do crime. Pablo então começou seus trabalhos com a cocaína. A ideia de Pablo era expandir seu negócio para mais longe possível, por exemplo nos Estados Unidos. Inclusive, Pablo acabou chegando a fazer as primeiras entregas de droga em alguns países. Ele então chegou em um nível tão alto de poder, que ele matava ou mandava matar qualquer pessoa que cruzasse seu caminho com o intuito de atrapalhar seus negócios. Ele tinha uma famosa frase, prata ou plomo, o que traduzindo, seria prata ou chumbo, o que faz referência à propina que era oferecida antes de qualquer ato. Pablo tinha ideias tão absurdas que ele colocou no portão de sua fazenda o seu primeiro avião pendurado, como se fosse um troféu. Ele, além de possuir muita grana, tinha muitas ideias loucas. Quando o tempo foi passando, o governo americano pressionou o governo da Colômbia para que eles prendessem Pablito. E por incrível que pareça, ele quis se entregar, mas com uma condição: ele teria que ser preso na sua própria prisão, e sem outra alternativa, o governo colombiano aceitou a proposta de Pablo. Então, ele mesmo construiu sua própria prisão com seus seguranças e regalias, escolhendo tudo que dava na sua telha. Com o tempo a polícia invadiu essa prisão e Pablo fugiu, dando fim a essa história de preso. Uma das curiosidades também que poucas pessoas sabem, é que ele foi enterrado como herói na Colômbia. Estima-se que em seu velório foram mais de 25 mil pessoas, pois Pablo era muito adorado no meio dos pobres, sendo até indicado na política como deputado em 1982, mas logo teve que abandonar o cargo pois não arrumou meios de esconder a origem de seu dinheiro sujo. Isso era algo impossível de burlar. Estima-se também que durante suas ordens foram mortas mais de 3 mil pessoas, parte delas por suas próprias mãos, e parte delas por ordem sua, incluindo candidatos à presidência que foram assassinados, jornalistas, policiais, traficantes e dentre outros. Inclusive, ele chegou a explodir um avião com um candidato à presidência do país. Outros. Inclusive, ele chegou a explodir um avião com um candidato à presidência do país. Então, esse foi o breve resumo da história do rei do tráfico, Pablo Emílio Escobar Gaviria. Se você apoia esse tipo de conteúdo no YouTube, nos apoie deixando o gostei e se inscrevendo no nosso canal. Até mais!